Smilon dos Reis, o canal que traz a mensagem que edifica a sua vida. Olá, paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, agora pastor Isaías dos Santos, falando com todos vocês aqui na Academia Águias de Oração. Nós vamos continuar nossos estudos na Escola do Profeta. Nós queremos falar o seguinte, que precisa haver uma conexão com o profeta, uma conectividade, não somente com o profeta, mas também com o líder da sua igreja. Por exemplo, se o profeta ele pode aparecer diante de você, o profeta pode até morar na sua casa, mas se você não tiver uma conectividade com esse profeta, o impossível continua ficando impossível. Mas quando você tem uma conectividade com esse profeta, eu já vou explicar o que é uma conexão, uma crença na unção dele, uma crença no espírito profético que está nele. Os impossíveis na sua vida começam a se tornar possível. Então, o impossível para se tornar possível na sua vida vai depender da sua conectividade a esse profeta, a esse homem de Deus, a essa mulher de Deus. Vai depender da sua ligação espiritual, do seu espírito com o espírito desse profeta. Vai depender da sua crença, primeiramente em Deus, e segundo na unção. O próprio profeta diz: crê em Deus que estará seguro, crês nos profetas de Deus, então prosperará. Então você deve ter essa conexão com o profeta para que o seu impossível venha tornar possível. O profeta Eliseu tinha um profeta aprendiz que andava com ele, o nome dele é Geazi. Geazi significa homem de visão, esse é o significado do nome Geazi, significa homem de visão. Imagina, eu creio que ele já foi escolhido para receber visão, porque profeta antigamente significa aquele que vê. Aquele que vê, né? Ele tem o dom de ver as coisas além do normal. Então Geazi significa já homem de visão. Então ele foi escolhido para andar com Eliseu, para se tornar, vamos dizer assim, o próximo maior profeta. Assim como aconteceu com Elias e Eliseu. Elias passou a capa dele para Eliseu. Eliseu segurou a capa de Elias. Ele se tornou um profeta que fez 2 vezes mais, fez o dobro, melhor dizendo, que o profeta Elias, né? Então, eu creio que Geazi também seria um desses profetas. Mas Geazi começou a perder o foco. Ele começou a perder o foco do chamado dele. Começou a perder o foco da crença dele no profeta Eliseu. Já a mulher sunamita, não. A mulher sunamita já era diferente. Ela creu na unção que estava no profeta. Ela recebeu o impossível. Qual foi o primeiro impossível que ela recebeu? Conceber uma criança, um menino. Esse menino nasceu, esse menino cresceu, esse menino morreu. E mais uma vez aparece o profeta Eliseu fazendo o impossível na vida dessa mulher sunamita. Por quê? Porque ela tinha uma crença na unção dele. O espírito dela estava ligado, conectado com o espírito do profeta Eliseu. Isso é muito importante. O seu espírito está ligado com o espírito do profeta. Crer na unção que está no profeta. Isso é muito importante. Agora Deus quer que você seja lançado para o seu próximo nível de sucesso. Deus quer te lançar para um avanço de impossibilidades, tornando possíveis coisas grandes que você não alcançou ainda, que não viu ainda. Deus quer te jogar para esse nível, Deus quer te colocar para esse nível, mas é preciso conectar o seu espírito ao espírito do profeta que você crê, a unção que está na vida dele. Por exemplo, você crê na unção que está na minha vida? Se você crê na unção que está na minha vida, crê em Deus, crê na unção, pode ter a certeza que aquilo que será profetizado, declarado, então isso acontecerá na sua vida por causa da fé
a fé, a crença, na unção e a conectividade com o profeta. Geazi andava com o profeta Eliseu, mas ele não cria, ele não conectou o espírito dele com o profeta de Eliseu. Geazi caminhava, andava com ele em todos os lugares e não tinha aquele espírito de submissão. Tem alunos que não são submissíveis. Fica difícil do espírito bater, ou conectar, combinar com o espírito do profeta. Tanto que o profeta Eliseu deu o seu cajado a Geazi e disse: vai, toca na cabeça do menino para ele ser curado. E isso não aconteceu, porque não havia uma conectividade. Mas quando há uma conectividade, a pessoa crê na unção do profeta, o profeta dirá: vai, faz isso. E isso acontece por causa da conectividade com o espírito do profeta. Por exemplo, os 10 espiões das 12 tribos de Israel, foram 12 mandados para espiar a terra. 10 voltaram e disseram que não iam entrar por causa disso e daquilo, cada um inventou a sua. Por quê? Esses 10 homens não entraram na terra prometida porque não tinham o espírito de vencedor, não tinham espírito de líder, não tinham espírito de vencedor como o de Moisés. Olha Josué e Caleb. Josué e Caleb tinham o espírito de vencedor, de lutador, e eles entraram na terra prometida, tanto que até Josué se tornou um sucessor de Moisés. Precisa ter o mesmo espírito que o seu líder, que o seu pastor, que o seu profeta, o profeta que você crê, para que as coisas venham acontecer na sua vida. Não adianta você vir até a mim, ou até a sua igreja, o seu pastor, e não crer no espírito, na unção que está na vida dele. Não vai acontecer nada. Deus quer que você tenha um espírito de sucessor, de vencedor, de vitorioso, de batalhador, pessoa de avanço, de sucesso financeiro, matrimonial, espiritual. Deus quer que você tenha esse espírito de vencedor. Para isso, então, conecte-se, ou se conecte com o seu mentor, o seu líder espiritual, o profeta que você crê, para que ele venha mentorar, ele venha ser o coach do seu sucesso, para que ele venha te ajudar, o Espírito venha conectar e ligar, combinar um com o outro. Isso é muito importante. Hoje falamos da conectividade entre a pessoa ao pastor da igreja ou ao profeta. Você pode estar numa igreja e não receber nada, porque teu espírito não combina com o espírito do líder. O teu espírito não combina com o espírito do profeta. Isso é muito importante. Hoje nós aprendemos isso. Mais uma vez, espírito de conectividade com o seu líder, com o seu profeta. Deus abençoe. Te aguardo na próxima aula, no próximo vídeo aqui na Escola de Profetas. Sou o pastor Isaías dos Santos. Que a bênção de Deus, você que crê na unção de Deus na minha vida, que a bênção de Deus chegue na sua casa hoje, em nome de Jesus.